Olá e bem-vindos! Já imaginaram se a educação conseguisse finalmente acompanhar o ritmo alucinante do mundo? Pois bem, é exatamente sobre isso que vamos falar. Vamos mergulhar na forma como a inteligência artificial pode ser a chave para isso, através de uma ideia fascinante: a pedagogia da mutabilidade. Para começar, vamos buscar inspiração a um gigante, o educador Paulo Freire. Ele disse uma coisa fundamental: ninguém educa ninguém, ninguém se educa a si mesmo, os homens educam-se entre si, mediatizados pelo mundo. Reparem nesta palavra, mundo. A educação acontece através do mundo. A grande questão, claro, é: e se esse mundo de repente for completamente transformado pela tecnologia? É aqui que tudo começa a ficar interessante. E essa pergunta é mesmo a que importa. Afinal, o que é o mundo na era da inteligência artificial? A resposta já não é tão simples, pois não? Já não falamos só do espaço físico, das salas de aula, dos livros. Falamos de um ecossistema digital vasto, complexo, onde a IA não está só a participar, está mesmo a reescrever as regras do jogo. Ok? Então, para percebermos a necessidade desta nova pedagogia, temos primeiro que entender o chão que pisamos. E, convenhamos, este chão está a tremer. O mundo mudou. E não foi pouco. Durante muito tempo, usamos uma sigla para descrever o nosso mundo: VUCA. Volátil, incerto, complexo e ambíguo. Era uma boa descrição, para a altura. Mas agora, parece que precisamos de um novo léxico. Entra em cena o bunny. E o que é que isto significa? Bem, o B de bunny é de brittle, frágil. As coisas partem-se, de repente. O A é de ansioso, um sentimento que dispensa apresentações, não é? O N é de não linear. Ou seja, causa e efeito já não são uma linha direita, é mais um emaranhado. E o I? O I é de incompreensível. Às vezes as coisas simplesmente não fazem sentido. Soa familiar? E atenção, isto não é só uma troca de letras, uma nova moda de consultoria. Não, é um reflexo de uma mudança profunda na nossa realidade, uma mudança acelerada pela tecnologia e, claro, pela ascensão da IA. A grande questão que fica no ar é: se o mundo é este, como é que a educação pode continuar a mesma? Simplesmente não pode. Mas então, como é que ela se adapta? A resposta a essa pergunta pode estar aqui. Se o mundo é bunny, frágil e incompreensível, então a educação precisa de se tornar mutável. É aqui que surge esta nova proposta: a pedagogia da mutabilidade. Mas o que é que isto quer dizer na prática? Bem, vamos simplificar. A escola tradicional, aquela que conhecemos, focava-se em acumular conhecimento, em decorar factos que eram vistos como estáveis. A pedagogia da mutabilidade vira isto de cabeça para baixo. Aqui o objetivo não é saber tudo, é saber o que fazer quando não se sabe. É ver a aprendizagem como um processo que está sempre, mas sempre, a ser reconstruído. A mudança não é o inimigo, é o próprio campo de jogo. E isto assenta em 4 pilares fundamentais. Primeiro, a incerteza não é algo a evitar, é a condição base. Temos de aprender a viver e a trabalhar com ela. Segundo, a flexibilidade é um método, não há um caminho único. Terceiro, a adaptabilidade torna-se a competência mais valiosa. E por fim, o objetivo é construir instituições resilientes, escolas que não se partem perante o inesperado. Certo, a filosofia é interessante, mas como é que se põe isto em prática? É aqui que entra o nosso outro protagonista, a inteligência artificial. E a proposta é ousada. Em vez de a vermos como uma ameaça à educação, vamos olhá-la como a principal aliada para esta transformação. Vamos a exemplos concretos de como é que isto funciona. Primeiro, personalização. Imaginem uma IA que se adapta ao ritmo e ao estilo de cada aluno. É como ter um tutor pessoal para cada um. Segundo, investigação e criatividade. Pensem na IA a criar simulações complexas, a ligar fontes de conhecimento de formas inesperadas, a ampliar a nossa capacidade de descobrir. E terceiro, talvez o mais importante, inclusão. Ferramentas que fazem tradução em tempo real, que ajudam na leitura. Barreiras que simplesmente desaparecem. E agora vamos tocar no ponto que está na mente de todos. E os professores? Vão ser substituídos? A resposta, segundo esta visão, é um rotundo não. Muito pelo contrário. A ideia é que a IA funcione como um catalisador. Ela automatiza o que é rotineiro, as correções, a burocracia, e liberta o professor para fazer aquilo que só um ser humano pode fazer: ser um guia, um mentor, um mediador crítico. Ok, o cenário parece promissor, mas seria ingênuo pensar que este caminho não tem armadilhas. E tem, sim. Por isso, é absolutamente crucial que falemos dos riscos e das enormes responsabilidades que vêm com esta tecnologia. E os desafios são sérios. A privacidade e a segurança dos dados é um risco enorme. A solução passa por protocolos éticos muito robustos. O viés dos algoritmos, que podem perpetuar preconceitos, a resposta tem que ser transparência e a capacidade de explicar como as decisões são tomadas.
A dependência excessiva da tecnologia? Temos de contrariar isso, fomentando sempre o espírito crítico. E o elefante na sala, a formação dos professores, tem de ser contínua e aprofundada. Não há outra forma. Falemos um pouco mais sobre esses protocolos éticos. São eles que vão construir ou destruir a confiança em todo este sistema. São 4 pilares. Primeiro, segurança total dos dados de alunos e professores. Inegociável. Segundo, transparência. Temos de saber porque é que uma IA recomenda A e não B. Terceiro, proteção da autoria humana e da propriedade intelectual. E quarto, respeito e promoção da diversidade cultural e cognitiva. A tecnologia deve alargar mundos, não criar bolhas. Muito bem, já vimos a teoria, o potencial e os riscos. A pergunta agora é: como é que se constrói este futuro? Qual é o caminho a seguir para que isto não fique só no papel? O caminho para o sucesso, ao que parece, exige um compromisso a 3 frentes, quase como um tripé. Precisamos de políticas públicas que não deixem ninguém para trás. Precisamos de um investimento sério e contínuo na pedagogia, nos professores. E precisamos de construir, todos juntos, uma cultura de ética digital. Nenhuma destas pernas pode falhar. E vamos ser claros, de todas estas peças, a mais crítica é sem dúvida a formação de professores. Mas temos de repensar o que isso significa. Não é dar um workshop de como usar uma app. É muito mais fundo. É desenvolver uma literacia digital avançada, é ter uma reflexão ética permanente sobre o papel da tecnologia e é saber desenhar de forma intencional percursos de aprendizagem que tirem o melhor do mundo físico e do digital. E com isto, voltamos ao ponto de partida, àquela citação de Paulo Freire. Parece que faz ainda mais sentido agora, não parece? Os homens educam-se entre si mediatizados pelo mundo. Só que agora, olhamos para este mundo com outros olhos. Um mundo onde a IA é um dos mediadores mais poderosos que já existiu. E essa é talvez a conclusão central de tudo isto. Sim, a inteligência artificial pode tornar-se na ferramenta de mediação mais sofisticada da história. Pode ligar-nos ao conhecimento de formas que nem sequer imaginamos. Mas, e este é um mas gigante, nunca será um substituto para a mediação humana. Para a conversa, para a empatia, para o olhar nos olhos, para a construção de significado conjunta. O que nos deixa com uma última reflexão, uma pergunta que ecoa para o futuro. A inteligência artificial será uma ferramenta para aprofundar a ligação humana ou um substituto para ela? Uma ponte ou um muro? A tecnologia não decide. Quem decide somos nós.